Afinal de contas, você sabe o que é um manhwa? Sim, manhwa com HWA. Yes! Como vivem e do que se alimentam. Para ser direto, são traduzidos como desenhos improvisados, sem regras, desenhados livremente. Se refere às histórias em quadrinhos na Coreia e fora do país designa histórias em quadrinhos de origem sul-coreana. Apesar de a origem etimológica ser a mesma que mangá e manhwa, os três estilos são bem diferentes. Pode-se colocar como a primeira diferença o país de origem. Os manhwas são coreanos, os mangás são japoneses e os manhwas chineses. Por surgirem em contextos diferentes, possuem características e estilos distintos. A leitura, diferentemente do mangá, é feita da esquerda para a direita. Isso se deve ao fato do hangul ser escrito nessa direção. Não há regras para a coloração. Pode ser tanto preto e branco quanto colorido, parcial ou integralmente. Apesar das feições serem mais exageradas, os corpos tendem a ser desenhados em um estilo mais realista. O foco maior é dado aos personagens e aos diálogos. Os primórdios do manhwa se dão entre 1909 e 1945, ano da libertação da Coreia do domínio colonial japonês. Nessa época, a repressão da imprensa era muito forte, então não houve oportunidade para que os desenhos em quadrinhos, majoritariamente publicados em jornais, crescessem. O verdadeiro início é considerado o período entre 1945 e 1960, quando começaram a surgir as revistas de quadrinhos em desenho. Algumas publicações relevantes surgem logo após a libertação, porém, com a Guerra da Coreia, o desenvolvimento é impedido mais uma vez, assim como todos os outros âmbitos da sociedade coreana. Essa cultura durou até 1989, quando os desenhos coreanos começaram a entrar em declínio, consequência de crises econômicas e preços cada vez mais baixos exigidos para o empréstimo dos manhwas, afetando negativamente a qualidade deles. Desde 1990, o mercado coreano começou a usar estratégias das revistas japonesas muito populares na época para reerguer o ramo. Já a partir dos anos 2000, é evidente que graças aos avanços tecnológicos e o surgimento de novas mídias, nasce a era dos webtoons. Com a internet, os manhwas foram distribuídos em larga escala através de sites que possibilitam a compra online. Somado a isso, aparecem novas plataformas para publicação de desenhos na internet, surgindo assim os webtoons, que é o nome dado às webcomics na Coreia. Plataformas grandes como Naver, Dawn, Yahoo e outros começam a investir na área, contribuindo para um grande crescimento dos webtoons, que hoje dominam o mercado de quadrinhos coreanos. Os webtoons são incomparáveis aos manhwas publicados em sua praticidade e os baixos preços. No início, grande parte das plataformas forneciam as obras gratuitamente, então qualquer um que tivesse internet tinha acesso a inúmeras obras na palma da mão. Com o tempo, os webtoons foram ganhando muita fama e alguns títulos grandes tornaram-se hits. Essas obras populares começaram a ganhar cópias físicas, chamadas de danhangbon, abrindo um novo caminho para o mercado de publicação de desenhos em quadrinho. Ainda que hoje os webtoons estejam dominando o mercado, existem diversas obras-primas de manhwa publicados que até ganharam a versão em série por sua popularidade. Os manhwas podem ser uma boa ferramenta para otimizar o estudo da língua coreana. Apesar de ser uma produção escrita, é ótimo para nos familiarizar com a linguagem do dia a dia, inclusive as gírias coreanas. É também útil para entender questões culturais como costumes, vestimentas, comidas e, em certos casos, fatos históricos. E o melhor, você terá acesso a inúmeros vocabulários novos de diversos temas que não teria em uma sala de aula.